Bom dia a todos. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer a disponibilidade por me ouvirem, por virem, ouvir um pouquinho do que eu e os mentores hoje querem passar. Quero também parabenizar todas as mães aqui presentes, Hoje falo uma palestra sobre provação. Ser mãe é uma missão, acho que talvez das mais difíceis que a gente tem na Terra. Criar não é fácil. Então parabenizo e peço que a espiritualidade abençoe todas as mães aqui presentes. As avós que ajudam a criar os filhos dos seus filhos, as tias que ajudam e todas as pessoas que ajudam a criar crianças. Para começar, trouxe uma frase: bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Essa frase de Matar no livro de Mateus. Ela significa o quê? Quando a gente sofre, é doloroso, é difícil, mas que a gente sofre em busca de conseguir conquistar o reino dos céus. Porque lá, quando a gente for para o plano espiritual, a gente terá a nossa recompensa. Só que essa frase é muito bonita quando a gente lê, mas na prática ela é difícil. Na hora do sofrimento, na hora que a dor cai no coração, na hora que a escuridão se aproxima da gente, é difícil manter a fé. É difícil na prática, na hora do problema, pensar: meu Deus, o que eu faço agora? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Tentar pensar em soluções de como enfrentar as provações. E aqui não é uma resposta pronta, eu não vou dar uma receita para ninguém. A gente vai pensar em estratégias que podem funcionar para mim, podem funcionar para vocês. Mas para a gente conseguir começar a pensar que provação é para ser enfrentada. Não é só para ser varrida debaixo do tapete ou para fingir que não está acontecendo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o porquê que a gente sofre. Quando a gente sofre, a primeira coisa que a gente pensa é por quê? Por que, Deus, eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por esse sofrimento agora? Conheço pessoas que erram tão mais que eu e não passam por metade do que eu estou passando. E a gente precisa entender primeiro o motivo dos nossos sofrimentos. Vai diminuir? Não vai. Só vai trazer o consolo. Nós somos seres racionais, somos seres humanos que pensam. Entender o porquê das coisas nos traz um certo consolo. Então a gente tem que entender. A doutrina espírita nos ensina que existem duas causas para nossas provações: as atuais e as anteriores. As atuais, coisas que fazemos nessa vida e que nos geram consequências. Todo mundo já ouviu falar que as ações têm consequências. E o que eu faço volta para mim. Ah, mas eu não erro tanto assim, Fernanda, para passar por tudo que eu passo. Será que não? Não há inveja, fofoca, preguiça, egoísmo, orgulho, impaciência, desejo de vingança. Quantas vezes, não vou falar no dia, mas no mês, algum desses sentimentos não roda o nosso coração? Quantas vezes a gente fez uma fofoquinha sobre alguém? Lembrando que comentar do outro também é fofoca. Se eu estou comentando, também estou fazendo. Quantas vezes eu não senti raiva de alguém? Ou eu fui impaciente com uma pessoa que também erra como eu? A gente erra ao longo da vida. Se eu tenho uma doença que eu não me cuidei, é um erro meu. Se ao longo da vida eu não fui no médico que eu devia, eu não procurei ajuda, é um erro meu. Eu falhei nesse momento. Se eu chego em casa cansado, estressado e não dou atenção ao meu companheiro ou minha companheira, e meu relacionamento está em crise, também é um erro meu. Se eu crio meu filho com excesso de mimos, faço todas as vontades, e a nossa relação é difícil, também é culpa minha. Então a gente erra na nossa vida, a gente só não se dá conta disso. E aquelas causas anteriores, que são aquelas coisas que a gente passa e a gente não consegue entender o porquê. Quando uma criança já nasce doente, uma família que nasce em extrema pobreza, são causas anteriores. Todas as nossas ações vão ter consequências nessa vida ou na vida passada. Quando a gente reencarna, a gente vem com um plano reencarnatório. E a gente tem consciência desse plano reencarnatório antes de vir. A maioria das vezes. Pouquíssimas pessoas nascem sem saber seu plano, mas quando elas estão num estágio de evolução muito abaixo, ainda que não tem competência para entender. Mas nós, antes de nascermos, a espiritualidade nos passou o nosso plano reencarnatório. A gente sabia por tudo que ia passar. E a gente aceitou. Porque a gente sabia que precisava passar por aquilo. E que éramos merecedores disso.
Rendamos graças a Deus que em sua bondade faculta o homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Jesus nos permite aprender com nossos erros por amor, por bondade e não por punição. Se a gente tem um filho, ele erra, e a gente não mostra para ele que ele errou e deixa ele seguir em frente, ele nunca vai aprender. Então Jesus, em sua infinita sabedoria e bondade, quando a gente erra, ele nos dá a chance de aprender com nossos erros. Senão não teria evolução na Terra. Nós seríamos os mesmos homens lá da época das cavernas, pré-história, que a gente nunca aprenderia nada. Sem sofrimento não tem amadurecimento. Sem sofrimento não tem evolução. Aí a gente conversa sobre tudo isso para quê? Para entender que nossos problemas, mesmo que nosso orgulho pessoal não permita falar isso, nós temos uma grande parcela de culpa neles. Se não é dessa vida, é de vidas passadas. Nós mesmos somos responsáveis pelas nossas provações. Só que acontece, o homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Incúria é falta de cuidado. A gente tem um problema, a gente terceiriza a culpa. Meu casamento está ruim porque meu marido não presta, não sou eu que faço coisa errada. Meu emprego está ruim porque meu chefe é um mau chefe. Não é eu que às vezes deixo de fazer a coisa certa. Minha relação de amizade é ruim porque meu amigo é invejoso, ele tem inveja de mim, eu não faço nada para ele. Será que não? Toda relação, todo relacionamento é uma via de mão dupla. Ele faz, eu faço. Lembrando que isso aqui eu falo no geral, existem casos e casos. Mas no geral, 99% dos nossos problemas, nós temos a nossa parcela de culpa dentro deles. Mas isso quer dizer então, que se o problema é meu, eu não posso sentir, eu não posso chorar? Então eu tenho que engolir seco e seguir em frente? Pelo contrário. Aí vem a segunda parte de pensar na solução do problema. É senti-lo. A vida é sobre sentir. Se você quer ser uma pessoa feliz, sinta todas as emoções. Feliz de quem sente tudo. Feliz de quem se permite sentir. Sentir é viver, viver é sentir. Se eu tenho um sentimento ruim, eu tenho que senti-lo. Eu tenho que passar pelo problema. Nós não somos ensinados a sentir. Quando uma criança cai, uma coisa que a gente fala, não chora, não foi nada. Foi sim, ela caiu, ela se machucou, ela se assustou. Mas nós somos ensinados que os problemas são varridos para baixo do tapete, a gente não pode senti-los. E a gente tem que sentir, porque é sentindo que a gente entende o que está acontecendo. Quando eu sinto uma tristeza e eu finjo que ela não está ali, eu não entendo o porquê dela. Eu não elaboro e eu não busco soluções. A gente precisaria fazer todos os dias um exercício de 10 minutos. Conosco mesmo, procurar um lugar e se ouvir. Em primeiro lugar, silêncio. Silêncio é cura. Peguem 10 minutinhos por dia de vocês e silenciem. Em qualquer lugar, no canto da casa, na rua, silencie. Sinta a respiração acalmar. Tente esvaziar a mente. E depois que esvaziar a mente, conversem com vocês mesmos. Deixem todos aqueles sentimentos lá dentro guardados, virem na sua mente, não precisa falar alto. Deixe eles para fora, deixe eles saírem. E conforme eles vão saindo, não faça o que a gente costuma fazer, criticar os nossos sentimentos ruins. A gente sempre tem um tom de crítica com nós mesmos. Põe eles para fora e ao mesmo tempo deixa aquela outra voz lá dentro da cabeça. Vocês vão ver que aparecer tem 2, 3 cabeças, 2, 3 vozes dentro da cabeça de vocês. A que explora o sentimento e a outra que põe uma resposta por cima deles. Conversem com vocês mesmos mentalmente. Aprendam a sentir, a entender o que vocês estão passando. E depois que eu sinto, que eu entendo, que eu começo a me permitir me conhecer, eu vou buscar soluções. Problemas são para serem solucionados. Sentimentos são para serem elaborados. Eu não posso só também cair no vitimismo e me sentir tristeza, sentir raiva e parar naquilo. E como eu busco essas soluções? Em primeiro lugar, aprender a pedir ajuda. Nós somos orgulhosos demais para pedir ajuda quando a gente precisa. A gente precisa pedir ajuda. Aqui eu coloquei uma palavra que são redes de apoio. Quando a gente pensa numa rede, são linhas entrelaçadas que nos dão sustentação. Rede de apoio é isso. Construam redes de apoio e sejam redes de apoio de outras pessoas.
Rede de apoio não é só uma ajuda. Ajuda é uma coisa momentânea. Rede de apoio é uma coisa que te sustenta. Onde eu posso construir rede de apoio? Na família. Converse com seus familiares. Exponha os seus sentimentos. Tente construir relações significativas. Amigos. Procure amigos que sejam capazes de ajudar e esteja disponível para ajudá-los quando eles também precisarem. É assim que a gente constrói redes de apoio. Grupos de apoio, de ajuda. Quem tem problema com alcoolismo, problema com dependência química, depressão, existem grupos gratuitos de apoio que a gente pode procurar ajuda. Espaços de fé. Não existe religião certa ou errada se ela prega o amor e prega os ensinamentos de Jesus. Geralmente, casas religiosas têm espaços de ajuda. Como aqui a gente tem atendimento fraterno, a gente tem tratamento de maca, tratamento mediúnico. Procurem espaços para ajudar vocês. E procurem profissionais especializados. Se eu tenho uma doença do corpo, eu procuro um médico. Se eu tenho uma doença emocional, eu procuro um psicólogo. Se eu tenho um problema jurídico, eu procuro um advogado. A gente tem que procurar ajuda e usar os espaços que o governo disponibiliza para a gente. Eles são gratuitos, mas são pagos com os nossos impostos. A gente tem direito de usá-los. Procure o UBS, CAPES. Tem centros de atendimento a mulheres vítimas de violência. Tem conselho tutelar, tem assessoria pública. Espaços tem. A gente tem que aprender a pedir ajuda e usar esses espaços. E se mesmo quando tudo fizer, a gente faz todo esse caminho. A gente sente, a gente pede ajuda, a gente procura as pessoas e a gente vai fraquejar, porque somos seres humanos. E a tristeza continua lá dentro. O sofrimento continua no coração. E nessa hora, o que eu faço? A gente lembra que nossa principal rede de apoio é sempre Jesus. Não importa o problema que a gente passe. Jesus é nosso principal amigo nessa hora. Quando eu disse que a gente tem um plano reencarnatório antes de nascer, quanto maior a aprovação, maior é o amparo da espiritualidade com a gente. Quanto maior a dificuldade, mais a gente tem ajuda, mais a gente tem amparo. E Jesus e a espiritualidade que trabalha com ele jamais nos daria uma aprovação no plano reencarnatório que a gente não tivesse condições de passar. Se a gente passa, é porque ele sabe que a gente era capaz. Ele sabe que a gente ia conseguir. Se ele achasse que a gente não conseguir, jamais ele daria essa aprovação para a gente passar. Então ele sabe que a gente dá conta e a gente consegue. E como que a gente faz isso? Na hora que a escuridão está lá pegando o nosso coração, que o sentimento de tristeza está batendo fundo. Aí que eu viro o girassol e eu procuro a luz, que é Jesus. E como fazer isso na hora da dificuldade? Como fazer isso no meio de uma crise de choro? Os cientistas falam que existe uma área no cérebro chamada ponto de Deus, que é responsável pela nossa inteligência espiritual. Isso quem fala são cientistas, são estudos. Tem um livro chamado exatamente QS, Inteligência Espiritual, já foi traduzido em mais de 27 idiomas. Ele fala que todos nós temos esse ponto de Deus. Ele está no cérebro, ele é físico, ele existe. E é responsável pela nossa inteligência espiritual. Todos nós temos inteligência espiritual. Só que alguns trabalham mais, outros trabalham menos, como qualquer tipo de inteligência na nossa vida. Essa inteligência que nos ajuda a criar nossos valores, nossos morais, que nos ajuda a dar um sentido para a vida, a entender a vida como um todo, nos sentir pertencente a esse todo, e que nos ajuda a se adaptar em situações difíceis. E isso os cientistas, esse livro é de 2011, mas Chico Xavier, quando psicografou Missionários da Luz, lá em 1945, já falou desse ponto de Deus, só que ele não usou esse nome. Ele nos explicou que a epífise no nosso cérebro é o nosso órgão mediúnico, que é responsável por nos ajudar na nossa mediunidade. Eu não sei se vocês sabem, mas todos nós somos médiuns. Todos aqui são médiuns. Cada um do seu jeito. Alguns só não trabalham com isso. Alguns só não vieram com essa prova de trabalho. E alguns só não sabem que trabalham com isso. Quando você intui, é uma mediunidade. Quando você não precisa ver um espírito ou ouvir para você falar que você é médium. Intuição é mediunidade, todos nós somos médiuns. Então, todos nós temos nosso ponto de Deus. Todos nós somos capazes de acionar esse ponto de Deus. Ele é físico, ele existe. A gente só precisa aprender a acioná-lo. E como a gente faz? Por ele ser físico, ele já está lá dentro. Ele já existe. E a gente aciona ele instintivamente, sem se dar conta.
Quantas pessoas, às vezes, passando na rua, às vezes a gente está andando na rua, a gente olha para o céu está um dia bonito, a gente para, olha para o céu, e por alguns segundos a gente para ali, e parece que nossa mente esvazia. E parece que dá até uma calmazinha no coração. A gente acionou o nosso ponto de Deus, inconscientemente, sem saber. As sinapses trabalharam naquela região do cérebro. E nós estamos ali, conectados com a espiritualidade. E cada um tem que descobrir a forma de acionar o seu ponto de Deus. Eu antes de saber que existia o ponto de Deus, eu fazia isso instintivamente olhando para a natureza. Para mim, eu tenho uma ligação muito forte com a natureza. Às vezes, quando estou na escola trabalhando e vem um problema muito grande, eu falo para alguém lá, gente, eu preciso sair um pouco. E eu vou na área externa que tem uma área de árvore, de gramado, de plantio. E quando eu olho para aquela área, eu fico sentada, só respirando e olhando. E eu me acalmo. E eu nunca sabia que eu estava acionando uma área do meu cérebro que era responsável pela minha espiritualidade. Isso é instintivo. E cada um tem o seu ponto de Deus, a forma de acionar o seu ponto de Deus. Descubram essa forma. Pode ser uma música. Pode ser segurar uma criança no colo, um neto no colo dormindo. Pode ser brincar com seu bichinho de estimação. Pode ser qualquer coisa. Descubram como acionar o seu ponto de Deus. Acione o ponto de Deus no seu cérebro. Na hora que o coração acalmar, que a respiração ficar mais calma, façam a sua oração. Tem problemas que a gente pode solucionar. Tem problemas que a gente encontra a solução. E os que a gente não encontra, a gente entrega para Jesus e pede para a espiritualidade cuidar. A gente precisa aprender a entregar. Jesus não resolve o problema só porque ele está na nossa vida. Lembra que a gente precisa aprender a pedir ajuda? Tem que aprender a pedir ajuda para Jesus também quando está com problema. Acione o ponto de Deus de vocês. E nessa hora façam oração. Vocês vão ver que a hora que o coração acalma e a respiração fica mais calma, instintivamente o problema parece menor. Instintivamente, às vezes pode vir até uma solução que você não tinha pensado. Porque o seu mentor tem acesso mais fácil a você nesse momento. Que ele não tinha antes, porque quando a gente tem um problema, a gente só pensa no problema. E não pensa no problema de forma construtiva. A gente foca no problema só na dificuldade e na parte ruim. Então, acionem. Permitam que os mentores de vocês ajudem vocês nesse momento. Peçam ajuda para ele também. E lembremos, depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e mameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergonhas novas, as aves refazem os vales suspensos, e o caminho se coroa de sol. A natureza é sábia. Depois de uma tempestade, de um desastre natural, a natureza encontra um caminho e se reergue. A gente já viu mudas de plantas nascerem de troncos caídos. Só o homem é orgulhoso demais frente ao problema, acha que tudo acabou. É só um ciclo. Isso também passa. Chico Xavier já falava. Isso também passa. E todos os problemas passarão, uma hora ou outra. A gente tem que aprender a se adaptar a eles. Eu quero pedir uma coisa para vocês agora, mentalmente, não precisa falar. Pensem num problema muito grande que vocês já tiveram na vida de vocês no passado. Uma grande dificuldade que vocês passaram, uma perda de um ente querido, uma perda de emprego, uma situação financeira difícil, um problema muito grande que passou. Lembrem como vocês se sentiram naquele momento. Não parecia o fim? Parecia que tudo ia acabar e não tinha solução. E hoje vocês estão aqui. Vocês passaram por eles. E vocês continuaram. Vocês se adaptaram. Então, quando vem um problema, parece que não tem solução, mas tem. Porque isso também passa. Só para finalizar, para enxugar tudo isso, lembra quando eu disse que música também é um ponto de Deus, uma forma de acionar o nosso ponto de Deus. Tem uma música que eu acho que fala muito bem sobre isso, então eu trouxe para vocês para a gente ouvir, para finalizar tudo isso que foi conversado. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E
Mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me disse ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Me diz. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir. Mas pra dar certo sei que tenho que acordar tomando atitude. O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar. Sempre é em desistência que o fracasso se resume. Me disse ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. É por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Deu para entender por que a gente tem que ser girassol no meio da aprovação? É procurar a nossa luz, que muitas vezes está dentro de nós mesmos. Quando nós nascemos, quando nós somos criados enquanto espírito, Deus coloca a centelha divina dentro de nós. E essa centelha divina não está ali à toa. Está ali porque simplesmente a gente tem a luz de Deus dentro da gente. E às vezes a solução está no nosso coração. A gente só não escuta, a gente só não vai atrás, a gente só não procura. Porque no problema, nossa mente, nosso cérebro é viciado em focar só na coisa ruim. A gente esquece de olhar para o todo. A gente esquece de se ver pertencente a um todo. E é uma coisa muito maior que todos nós. A gente tem que aprender, então, a respirar na hora do problema. Entender o que estamos passando. Sentir o que estamos passando. Permitam-se sentir. Sentir tristeza, sentir angústia, sentir raiva. Se permitam. Mesmo que o problema a gente entende que é culpa nossa, a gente tem que senti-lo. Entendam o que está acontecendo no seu coração. E depois procure ajuda. Criem relações construtivas, relações significativas com as pessoas, se abram para o mundo. Eu não tenho ninguém, eu sou sozinho, sempre vai ter alguém para te ajudar. Às vezes você só não permite que o outro chegue em você, mas a pessoa está lá para te ajudar. Construa essas relações.
Use os espaços disponíveis de ajuda. Em toda a cidade tem os espaços disponíveis de ajuda. Procure centros religiosos. Geralmente tem também trabalhos voltados. Aqui na casa nós temos o atendimento fraterno, para você conversar com o médium, para poder expor o seu problema e ele te dar uma orientação. Temos tratamento de maca para dores do corpo e tratamento mediúnico para as questões espirituais. Só alguns dos trabalhos que a casa faz, mas existem outras casas, outras religiões que também ajudam. Aprendam a procurar. Eu não sei onde tem. Entre em qualquer UBS e pergunta, preciso de tal coisa para tal coisa, eles vão encaminhar. Entra no lugar religioso, não tenha vergonha, pergunte se tem algum trabalho voltado para te ajudar. Aprenda a pedir ajuda. E aprenda a acionar o ponto de Deus de vocês. Ele é físico, ele existe, é orgânico, está no cérebro de cada um. Às vezes você aciona inconscientemente. Agora que vocês sabem o que é, aprendam a acioná-lo. E na hora que acioná-lo, sentir que a respiração calmou, sentir que está mais leve, que o peso saiu dos ombros, é a hora de orar. É a hora de pedir a Jesus ajuda e conforto. Nessa hora o problema vai parecer menor. Nessa hora a tristeza diminui. E nessa hora tudo faz sentido. Porque a gente sente o amor de Jesus no nosso coração. É nessa hora que o mentor consegue falar com a gente. E o problema que parecia tão grande, às vezes vem com uma solução, vem com uma resposta que a gente não tinha encontrado. E se não tiver uma resposta, a gente entende que Jesus nos deu esse caminho porque era necessário. E a gente entende que Ele nos deu porque a gente aguenta, a gente dá conta. E a gente vai passar por Ele. A vida é eterna, a espiritual. A na terra é momentânea, ela é uma fração de segundos. Parece longa agora que a gente está aqui, mas quem sabe somos espíritos eternos. Ela vai passar rápido. Então que tenhamos o bem sofrer, para a gente poder colher uma vida um pouco menos sofrida na próxima. E quando chegar no plano espiritual, a gente chegar com aquela sensação de trabalho bem cumprido, de dever feito. E não arrastar a aprovação por mais uma vida até a gente aprender os nossos erros. Então, que possamos aprender a respirar e ouvir nossos sentimentos, ser caridoso conosco e humildes para pedir auxílio quando necessário. Que possamos ser girassóis frente às provações e encontrar a luz de Jesus em meio à nossa própria escuridão. Eu agradeço a todos pela presença e disponibilidade em ouvir e por fazerem parte de um momento marcante na minha vida, que é a minha primeira palestra. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigada.